galerinha da Escola José Augusto Ribeiro. Sou a professora Juliana de História e Geografia e estou aqui mais uma vez para explicar mais um roteiro para os sextos anos A, B e C, referente ao terceiro bimestre da matéria de História. Esse roteiro está bem tranquilo, está bem simples de ser feito, tem duas atividades. A primeira fala do tema cidadania e a segunda fala do tema os povos da antiguidade, as primeiras civilizações, em especial da Mesopotâmia. E aí, então, eu vou explicar cada atividade, vocês prestem bastante atenção, e eu desejo que esse roteiro ajude bastante vocês aí nesse processo de aprendizagem, nesse período de distanciamento social. Vamos lá? Começando. A atividade 1, como eu já disse para vocês, vai falar do tema cidadania. O que é ser cidadão? Nós somos todos cidadãos? Hoje em dia, para ser cidadão, tem que pertencer a uma determinada classe social ou não? Todos que nascem, que tiram sua certidão de nascimento, são considerados cidadãos no Brasil. E os cidadãos, eles têm direitos e eles têm deveres. Esses direitos e esses deveres estão todos previstos num documento que é a lei maior do nosso país, que é a Constituição. Nós temos direito à moradia, à saúde, à educação, à segurança. Nós também temos deveres, precisamos votar, precisamos ser cidadãos honestos, conscientes, pagar os nossos impostos. E aí, pessoal, para que tudo isso? Para que a sociedade evolua, para que a sociedade fique organizada, para que haja respeito, para que haja igualdade, para que haja tolerância. Infelizmente, quando nós vamos para a questão prática, para a realidade, a cidadania não é plenamente desenvolvida para todas as pessoas. Nós ainda temos pessoas em situação de rua, nós ainda temos pessoas que morrem em filas de hospitais, às vezes por um atendimento que não é tão digno. Nós temos pessoas que passam fome, têm carência de alimentos, e tudo isso contraria os direitos que estão previstos lá na questão da cidadania. Às vezes nas escolas faltam materiais essenciais para a aprendizagem. Isso também fere o direito à educação. Só que o bom é que esses direitos são garantidos por lei e que a gente pode buscar, lutar por esses direitos quando eles são negados a nós. Isso é muito bacana. A evolução da cidadania hoje diz respeito a isso, que independente de classe social, de religião, independente de qualquer tipo das nossas escolhas, todos somos cidadãos, todos temos os mesmos direitos e os mesmos deveres. Mas será que sempre foi assim? Não. Por isso que eu trouxe esse texto de 3 parágrafos curtos, fácil de ler, para vocês observarem a história da cidadania. Nem sempre todos eram considerados cidadãos. Nem sempre, segundo a lei, todos deveriam ser iguais, todos deveriam ter as mesmas possibilidades na vida. Quando a cidadania surgiu, lá na Grécia Antiga, uma pequena parcela da população era considerada cidadão. Pouquíssimos podiam participar das decisões políticas, podiam requerer o direito de ser participante ativo na sociedade. Isso era dado a poucas pessoas. Em Roma também a cidadania era dada a poucas pessoas. E aí, então, a gente vai responder as perguntinhas. O que é cidadania? Quem era considerado cidadão na Grécia Antiga? E quem eram os excluídos? Quem ficava de fora da cidadania na Roma Antiga? Quem não podia ser considerado cidadão? E a terceira perguntinha, C. A quem era atribuída a cidadania na Roma Antiga? Quem podia ser cidadão na Roma Antiga? A gente vai verificar que as coisas evoluíram, né? Hoje a cidadania, pelo menos na Constituição, ela atinge a todos. Não chega da forma que deveria a todos, isso é claro e evidente, mas o cidadão pode exigir os seus direitos. Já na Grécia e em Roma, não. Por quê? Porque nem todos tinham esse acesso. Nem todos estavam resguardados pela lei. Então, nós vamos ver nesses 3 parágrafos, assim, um pouquinho da história dessa palavra, desse conceito de cidadania. O que é ser cidadão? Tá? E vamos fazer uma reflexão sobre isso. Será que nós estamos cumprindo o direito com os nossos deveres de cidadão? Estamos cobrando os nossos direitos?
E se não estamos, vamos refletir e começar a fazer, porque só a partir de uma cidadania plenamente desenvolvida é que a sociedade vai evoluir para o bem de todos, beleza? Então, essa é a atividade 1. A atividade 2, a atividade B, aliás, que ainda faz parte da atividade 1, traz uma charge. E aí a pergunta é a seguinte: quais são os direitos dos cidadãos que estão sendo citados no texto, nesse textinho que está dentro da charge? Todos os brasileiros e brasileiras têm esses direitos garantidos? Justifique sua resposta. E aí vem ali uma família, ó. Um homem, uma mulher e uma criança. O homem está lendo alguma coisa e ele diz assim: todo brasileiro tem direito à moradia. Então, aqueles direitos que a gente estava falando lá no texto, ele cita um desses direitos. Em seguida, a esposa responde: agora, lê aquele pedaço bonito que fala de comida, saúde. E aí, a pergunta é: quais são os direitos que estão sendo citados nesse diálogo aí entre essas duas pessoas? Quais são os direitos que são comuns a todos os brasileiros que estão sendo citados aí? E aí a pergunta: todos os brasileiros e brasileiras têm esses direitos garantidos de forma igualitária, de forma justa? E aí você vai explicar a sua resposta. O que a gente vê aí nos noticiários, no jornal, na TV, que nos faz ter essa resposta, que nos faz observar que ainda falta muito para que a plena cidadania seja atingida no nosso país? Vamos lá? Atividade 2, tema Mesopotâmia. Gente, o que é a Mesopotâmia? Mesopotâmia foi uma região, foi um lugar, foi uma das primeiras civilizações que surgiu na história da humanidade. Durante a pré-história, os seres humanos eram nômades, ou seja, eles viviam de um lugar para o outro em busca de alimento, em busca de caça, em busca de sobrevivência, porque eles desconheciam a agricultura. Eles não tinham conhecimento ainda que eles podiam plantar e produzir o seu próprio alimento. A partir do momento que eles conhecem a agricultura, eles passam a procurar lugares para terem moradia fixa, passam a ser sedentários. E eles procuram lugares próximos aos rios. Por quê? Porque a água ia garantir a sobrevivência. A água ia servir para plantar os seus alimentos para a agricultura, para tomar banho, para fazer comida, para a criação de animais. A água também ia servir para transporte das mercadorias por navios. E as primeiras civilizações foram se formando então ao longo dos rios. E hoje nós vamos falar da Mesopotâmia. A Mesopotâmia, ela fica onde hoje é o Iraque. E ela significa, aqui no texto vai ter o significado dela. E aí nós vamos olhar aqui no mapinha e vamos entender por que ela tem esse significado. Vocês vão ver aqui no mapinha, ó, aqui está a Mesopotâmia. E ela fica entre dois rios, que é o rio Eufrates e desse outro lado aqui o rio Tigre. E daí vem o nome, o significado do nome Mesopotâmia, que vocês vão ver lá no texto, que é a resposta de uma das nossas perguntinhas. Muitos povos habitaram essa região. Os sumérios, que criaram a escrita e que tinham uma tecnologia de trabalhar com a água, de criar canais, diques de irrigação muito evoluída. Nós tivemos os babilônicos, que criaram o primeiro código de lei, chamado Código de Hammurabi, que era por conta do nome do imperador Hammurabi. Esse código de leis era baseado no princípio de Talião, que dizia que devia ser tudo olho por olho e dente por dente. Era um conjunto de leis muito rigoroso, onde muitos crimes eram penalizados com a morte, com a pena de morte das pessoas. Era uma lei muito rigorosa. É um dos primeiros códigos de leis que surgiram na humanidade. Nós tínhamos também os assírios, que eram um povo guerreiro, que penalizava, matava, castigava muito os povos vencidos. E esses povos formaram essa região, foram sucedendo uns aos outros e formaram essa região da Mesopotâmia. Vocês percebam que aqui, ó, tem um desenho que parece uma lua crescente. Por conta desse formato, essa região se chamava Crescente Fértil. Por quê? Porque tinha o formato da lua crescente e fértil porque ficava próxima a rios.
Esses rios deixavam a terra molhada, própria para a plantação de alimentos. E aí, então, essa área ficava fértil. Tudo que se plantava lá produzia muito, rendia bastante. Então, essa área se chamava crescente por conta do formato da lua e fértil porque ficava próximo aos rios que tornavam as terras férteis. Os mesopotâmicos, eles tinham um sistema político organizado, o poder era todo centrado nas mãos de um imperador, eles eram politeístas, ou seja, eles acreditavam em muitos deuses. A base da economia deles era a agricultura e o comércio de caravanas. Comerciantes andavam pelas regiões vendendo coisas, vendendo e comprando coisas, e era um comércio nômade de caravanas. Por quê? Porque eles iam de lugar para lugar vendendo suas mercadorias. Até hoje, se a gente for pensar, existem pessoas que vivem dessa forma. Nós temos vários comerciantes que vão de uma região para outra do Brasil vendendo seus produtos, como forma de sobrevivência. Nós temos na região sudeste pessoas que vêm do norte, nordeste vender os seus produtos e vice-versa. As pessoas percorrem as diferentes regiões vendendo seus produtos. E lá na Mesopotâmia isso já acontecia. Só que era um comércio um pouco diferente, né? Porque às vezes era pelos desertos, em camelos, era um comércio de caravanas. Aí vem as perguntinhas. Lembrando também que essas sociedades que se formaram próximo aos rios, nós temos o Egito, por exemplo, que se formou próximo ao rio Nilo, a Mesopotâmia, entre os rios Tigre e Eufrates, elas eram também chamadas sociedades hidráulicas, que vêm de água. Por quê? Porque elas procuravam lugares próximos aos rios para montar as suas cidades, as suas primeiras civilizações. E só lembrando por quê? Porque a água é essencial para a sobrevivência, né, pessoal? E aí nós vamos para as perguntinhas. Qual o significado da palavra Mesopotâmia? Qual é o nome atual dessa região? Hoje tem outro nome essa região. Que nome é esse? Está lá no texto. A C, vocês vão voltar aqui no texto e vão grifar os nomes dos povos que habitaram essa região. Foram vários povos. Então, vocês vão encontrar os nomes desses povos e vão fazer um risquinho, grifar, sublinhar embaixo de cada um desses nomes, tudo bem? D. Explique como era na Mesopotâmia a religião, a política e a economia. Lembrando que esses 3 itens vão estar resumidinhos aqui. Em relação à religião, como era a crença deles? Em relação à política, quem é que comandava? Em relação à economia, do que eles sobreviviam? Quais as riquezas que eles produziam? Tá bom? E por aqui terminam as atividades. Está bem curto esse terceiro bimestre, esse primeiro roteiro. As atividades estão bem curtinhas, bem simples para fazer. E qualquer dúvida que surgir, pode entrar em contato comigo, tá? Eu vou estar disponível para atender vocês. Com todo carinho do mundo, tá? Terminamos por aqui. Bons estudos, bom trabalho e melhorará. Tudo vai melhorar. Tchau, tchau, gente. Bons estudos. Até a próxima. Precisando, já sabem. É só entrar em contato.